No vídeo de hoje, vamos avaliar o Kinea Securities, fundo imobiliário negociado com o código KNSC11. Vamos avaliar os seus últimos resultados, comparar com outros fundos de papel e avaliar como é que seus indicadores se comportam em relação a eles. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar falando do portfólio do fundo. Todos os CRIs que o fundo possui estão listados nessas duas tabelas. Eu sei que provavelmente na tela vai ficar difícil de ler, mas vamos chamar a atenção aí para os principais devedores do fundo. Começando pela Plaenge. A Plaenge é uma empresa ali que tem um projeto residencial de alto padrão nos Jardins. Um dos bairros nobres da cidade de São Paulo. Então, trata-se aí da construção de um edifício residencial de altíssimo padrão. Seguindo, a gente tem a Amarante, em Alagoas, que também é baseado em dois resorts de alto padrão, o Salinas Maceió e o Japaratinga Lounge. Ambos estão localizados no estado de Alagoas. O terceiro é uma operação na aquisição do edifício Infinity. Trata-se de um edifício AAA localizado na região do Itaim, em São Paulo. E possui locatários de primeira linha, portanto é alto padrão também. O Castelo Branco Office Park é um CRI baseado na Torre 5 desse empreendimento, que é uma torre que foi recém-construída e está localizada em Barueri, na região de Alphaville. A Superfrio tem também um CRI com risco de crédito em galpões refrigerados. São 3 galpões detidos pela companhia que são a base desse CRI. E por fim, o edifício Varanda, que é a conclusão da construção do edifício comercial Varanda Cidade Jardim. É uma torre comercial de 5.600 metros quadrados e 6 pavimentos. Portanto, a gente percebe pelos 6 maiores CRIs que fazem parte do portfólio desse fundo, que são imóveis voltados para o público de alto padrão, seja residencial, sejam comerciais, logísticos, né, ou escritórios. Então, essa é uma característica desse portfólio do KNSC11. A distribuição por setor, a gente percebe que tem 34% na área residencial e 34% em escritório. São os dois principais focos, seguidos aí por logístico. 38% da alocação total está indexada pelo CDI e 60% ao IPCA. A gente percebe também que dentro dessa alocação, né, a gente tem CDI mais 3,6% como yield médio e o IPCA mais 8,3%, que é uma taxa um pouco mais elevada também. O duration médio aí dos CRIs, principalmente os de inflação, é 5,2 anos. Então essa é uma visão geral do portfólio do fundo. Nesse histórico de um ano, em termos de resultado líquido do fundo, a gente percebe que o resultado já foi de 18 milhões e também já foi de 6 milhões. Então ele tem uma oscilação bastante forte, aí, principalmente aí por conta das variações de inflação que a gente teve no período. Então oscila bastante esse fundo e traz uma variação significativa de resultados. A gente pode ver aí pelo dividendo, né, pago e os resultados, essa oscilação ali. A gente teve mês com pagamento de 50 centavos por cota e tivemos mês com pagamento até de 1,35 por cota. Agora, o último mês foi 95 centavos. Então, é uma oscilação bastante grande. O investidor deve ter isso em mente quando investe nesse fundo, né? A gente pode ter aí umas variações bastante positivas, bastante grandes, né? Pode ser negativa ou positiva. E também é uma aposta em relação à inflação. Se
temos a tendência aí de um aumento de inflação, trata-se de um fundo bastante interessante também. Neste gráfico temos aí a variação da cota de mercado e a cota patrimonial. A gente teve uma ligeira queda da cota patrimonial no período, mas observamos que o mercado ele apresentou uma queda maior do que a da queda da cota patrimonial, ou seja, dentro desse horizonte do gráfico aí, a gente observa que durante boa parte do tempo ele foi negociado acima do seu patrimônio líquido e agora, desde meados aí de 2022, né, segundo semestre de 2022 para frente, a gente observa aí esse descolamento e o fundo sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, o que é um bom sinal para o investidor que pretende entrar nesse fundo. E vamos agora comparar o KNSC11 com outros fundos imobiliários de papéis. Em termos de rendimentos, a gente tem alguns fundos aí que são fundos de maior risco, como o DEVA11, né, que estão apresentando aí taxas bastante altas, de 17%. O KNSC ele apresenta um valor aí mais baixo, né, próximo até o Canip11, que é um fundo aí de grandíssimo porte, o maior fundo da bolsa, né? Em termos da relação preço-valor patrimonial, nesse momento está com 0,99, né? Temos aí outros fundos de papel com a taxa mais baixa. Crescimento de dividend yield, tivemos alguns aí com crescimento bastante grande, mas o KNSC ele não tem todo o histórico ali de 3 anos para podermos computar. Em termos de liquidez, é a segunda mais baixa desse grupo, mas trata-se de uma liquidez bastante interessante. O número de cotistas de 92 mil cotistas também é um número razoável, em linha aí com essa liquidez, e o patrimônio de 1,2 bi. A sua taxa de administração está no grupo mais alto ali, de 1,20%. Então, esse é um ponto aí negativo em relação ao KNSC11. Comparando agora o resultado, quem investiu há 1 ano ou há 2 anos nesse fundo, conseguiu ter um resultado positivo. Em 1 ano praticamente empatou com a inflação e há 2 anos perdeu com a inflação, mesmo com um bom rendimento no período, mas a desvalorização da cota acabou penalizando o fundo. E neste gráfico podemos ver aí a variação da sua cota. Ele vinha num valor mais alto, mas foi apresentando uma queda acentuada e estabilizando aí um patamar mais baixo aí desde o final do ano passado. Então essa foi a variação da cota. Ele se encontra ainda oscilando nesse patamar, né? A sua relação preço-valor patrimonial está em 0,99 nesse momento, né? Então ele está ligeiramente abaixo aí do seu valor patrimonial. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no KNSC11. Do lado positivo, é um portfólio com maior participação em imóveis de alto padrão, é um setor aí um pouco mais resiliente a eventuais crises econômicas, né? A queda no valor da cota pode abrir uma oportunidade para quem pretende adquirir o fundo, né? Então, esse patamar mais baixo de negociação da cota pode ser uma oportunidade, ele tem um bom nível de liquidez. Do lado negativo, ele tem uma grande participação no mercado de escritórios, que é um setor que ainda está numa fase aí de retomada, e o rendimento é mais baixo para um fundo de papel. Se a gente considerar aí, a gente tem fundos de tijolo que já estão chegando aí perto desse patamar de dividend yield que ele está pagando, e é um fundo que tem uma taxa de administração um pouco mais alta também, isso penaliza um pouco o rendimento. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.